Sim, esse é um dos temas mais profundos e centrais de diversas tradições teológicas, especialmente no cristianismo. A ideia do Messias sofredor foca na crença de que a redenção da humanidade não viria através de uma conquista militar ou política, mas sim através do sacrifício e da dor física e emocional. Aqui estão alguns pontos que ajudam a entender a dimensão desse sofrimento. 1. O sofrimento profético. Muitos séculos antes do nascimento de Jesus, o profeta Isaías escreveu o que é conhecido como o Cântico do Servo Sofredor. No capítulo 53, ele descreve alguém que seria desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Um homem de dores, que sabe o que é padecer, traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. É o sofrimento físico, a paixão. Relatos bíblicos e estudos históricos detalham a brutalidade do que Jesus enfrentou. A agonia no Getsêmani, um sofrimento psicológico tão intenso que, segundo o relato de Lucas, resultou em hematidrose, suor de sangue. O açoite, o uso do flagrum romano, que causava lacerações profundas. A crucificação, considerada uma das formas de execução mais dolorosas e humilhantes da história, combinando asfixia gradativa com dor nervosa extrema. 3. O sofrimento espiritual e emocional. Para além da dor física, há o peso do abandono. A traição, ser entregue por um de seus amigos próximos, Judas. A negação, ser negado por seu seguidor mais fiel, Pedro. O abandono divino. O grito na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Que simboliza para a teologia cristã o momento em que ele carregou o isolamento causado pelo pecado da humanidade. Esse sofrimento é visto não como uma derrota, mas como um propósito. Na visão cristã, cada ferida representaria um ato de amor e um passo em direção à reconciliação entre o homem e o divino. A crucificação romana não era apenas um método de execução. Era uma ferramenta de propaganda política projetada para ser o mais lenta, pública e humilhante possível. Historicamente, ela era reservada a escravos, rebeldes e indivíduos sem cidadania romana, o chamado Supplicium Servile. Aqui estão os detalhes históricos e médicos que explicam por que esse método era tão temido no primeiro século. 1. A flagelação, o flagrum. Antes de chegar à cruz, o condenado passava pelo açoitamento. O instrumento. Os soldados usavam o flagrum, um chicote com várias tiras de couro que continham esferas de metal e pequenos ossos afiados nas pontas. O efeito. Ao contrário de chicotadas comuns, o metal causava contusões profundas, enquanto os ossos laceravam a pele e os músculos. Historiadores e médicos indicam que a flagelação frequentemente deixava a coluna vertebral e até as costelas expostas, levando a vítima ao estado de choque hipovolêmico, perda excessiva de sangue, antes mesmo da execução começar. E 2. O patíbulo e o trajeto. O condenado não carregava a cruz inteira, que pesaria mais de 130 quilos, mas sim a viga horizontal, chamada de patíbulum, cerca de 35 a 55 quilos. A caminhada. O trajeto servia para que a multidão zombasse do prisioneiro. A viga era amarrada aos ombros lacerados, agravando as feridas e a dor. O estipe. No local da execução, o Gólgota em Jerusalém, o poste vertical, stipes, já ficava fixado permanentemente no chão para agilizar o processo. A fixação, pregos ou cordas. Embora o uso de cordas fosse comum para prolongar a agonia por dias, fontes históricas e achados arqueológicos confirmam o uso de pregos em casos de rebelião ou alta traição. Os pulsos, não as palmas. Os pregos de ferro, de 13 a 18 centímetros, eram cravados nos pulsos, entre os ossos rádio e ulna. As palmas das mãos não suportariam o peso do corpo e se rasgariam. O nervo mediano. Ao perfurar o pulso, o prego atingia o nervo mediano
causando uma dor comparada a choques elétricos constantes e intensos, causalgia, que irradiavam pelos braços. Os pés eram pregados no poste vertical, geralmente um sobre o outro ou lateralmente pelo calcanhar, como comprovado pelo esqueleto de Yehohanan, encontrado em 1968, com um prego ainda cravado no osso do calcanhar. 4. A causa da morte: asfixia e exaustão. A morte na cruz era tecnicamente uma falência respiratória. A posição: com os braços esticados para cima e para os lados, o tórax ficava em uma posição de inspiração permanente. Para expirar, soltar o ar, a vítima precisava se empurrar para cima usando os pés pregados. O ciclo de tortura: o prisioneiro alternava entre o peso nos pulsos, causando câimbras e dores excruciantes nos nervos, e o peso nos pés, para conseguir respirar. Eventualmente, a exaustão muscular tornava impossível subir para respirar, levando à asfixia por acúmulo de dióxido de carbono. O golpe de misericórdia: se os soldados quisessem apressar a morte, quebravam as pernas do condenado, crurifragium. Sem o apoio das pernas, a vítima não conseguia mais se erguer para respirar e morria em minutos.